Quando a chuva caiu, a propaganda do prefeito sumiu. Está começando mais um Pod Blue, sempre com o Dr. Mário Castro e esse humilde servo Alexandre Castelli. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada aí para os amigos de Pod Blue. A gente teve 2 semanas afastado, né, Castelli? Muito pelos compromissos que eu estava na conferência de saúde, que encerrou semana passada. Então a gente teve muita dificuldade de fazer as gravações, mas estamos aqui de novo com saudades de vocês. Antes de mais nada, eu sou o Mário Cato, sou um homem aí de quase 52 anos, Castelli. Vou fazer aniversário essa semana, né, dia 12. Então, dia 12 faço 52 anos. Cabelo bem curtinho, grisalho, óculos de armação escura arredondada, com um blazer cinza, uma camisa rosa, sentado em uma mesa de madeira com o fundo preto com o símbolo do Pod Blue ao fundo, e na minha frente Alexandre Castelli. Cara, um prazer estar contigo aí. Tava com Certo? saudade de ti, cara. E eu de vocês. Sou Alexandre Castelli, um sujeito de 61 anos, cabeça raspada, melhor dizendo, trajando um moletom marrom de capuz, ao fundo um fundo preto com a logo do Pod Blue e de frente para o Dr. Mário Castro. É isso aí. Castelli, Um bom. brinde à nossa volta. Um brinde. Não é usual no programa, mas hoje estamos tomando vinho. É isso aí. Diz que o vinho, muito mais do que uma bebida, é um ritual, né? Então, estamos aí nos Eu rituais, né? posso até parafrasear Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E para os mais novos, essa é a música que marcava muito do Chico Buarque na resistência à ditadura. E o cálice era o não poder falar, e o sangue, lógico, todo mundo sabe que era sobre as mortes e torturas ocorridas na ditadura, né? Eu tenho essa música no LP da Maria Bethânia, Álibi, que ali estavam cantando Maria Bethânia, Chico Buarque e Milton Nascimento. Uns três fracos, né? A interpretação assim, básica, negócio. Bárbaro, né? É, Porque na época da ditadura você não podia fazer nenhuma crítica, porque ditadura é isso, não pode fazer a crítica explícita. Então usava-se da poesia para tentar, muitas músicas foram embargadas pela censura. para falar disso. Então falar do cálice, e que só depois disso a censura entendeu que era o não poder falar, não era o cálice da taça, e que o vinho tinto de sangue não se falava do sangue de Cristo nos rituais da Igreja Católica, era das mortes da ditadura, né? Então, resistência política com muita arte, muita poesia, né? E você sabe que a extrema direita, ela não é usual da sua parte usar de inteligência. Não por acaso nós temos atrocidades, eles fazem likes, eles promovem fake news que não tem nenhuma condição. É tão tosco, é tão miseravelmente mal redigido, mal elaborado, mas enfim, é só para fazer uma. Mas puxando bem na história, né, Castelli, se a gente vai olhar numa época negra, Ano de desculpa, chumbo. não, é que primeiro dizer que às vezes a gente usa alguns termos que para ver como o tal do machismo estrutural, do racismo estrutural está na gente, né? A gente chama de época negra. Eu falei, tá errado, me desculpa, não é o termo, né? Numa época da Europa, das trevas da Europa, tá? A gente, que foi a Idade Média, o que faz o combate àquele período, que é um período de atrocidades típico da extrema-direita, típico do fascismo, que era o feudalismo, toda a exploração, de todas as torturas, de tudo que se fez
na Idade Média, o que faz para combater isso? As artes. Não é à toa que logo depois disso, uma forma de combater isso é o iluminismo. E o iluminismo com as artes, com a literatura, com músicas, né? Então, sempre o combate a períodos de chumbo, a períodos de violência, que foi do fascismo, que foi do nazismo, que foi do feudalismo, que foi tal, é a arte, né? As mulheres casadas usavam quando o marido esfriou, viajava para batalhas ou fazer negócios e demandava algum tempo, ele colocava cinto de castidade das mulheres. Né? Ali fugiu. Enfim, que viva a arte, né? Viva a arte. Tá bom? E aí, Castelli, qual é o tema de hoje? Mais uma promoção para o top. Nós temos três temas, a rigor. O Congresso. É Congresso? Conferência Conferência. Municipal de Saúde. Isso. Conferência Municipal de Saúde, que é muito importante para nós. Antes disso, vamos abordar, como já estamos fazendo, esse circo de horrores que o Topodígio, Egídio Ferrari, promove. E promove até o primeiro caos. E o caos, ele veio com usar recursos para tentar minimizar as pancadas que virão, infelizmente elas virão. Então vamos começar com o primeiro. Eu vou abrir aqui a matéria. Eu queria que tu abrisse a matéria aí também. Né? Ela está no site O Auditório. Né? Então é um site de notícias e que tem um artigo aqui assinado pelo Arnaldo Zimmermann. Tá? E o título é A Pirotecnia do Prefeito nas Redes Sociais e o Silêncio sobre os Alagamentos em Blumenau. Vamos destrinchar um pouco essa matéria aqui, Castelli, que eu acho que é bem importante aqui, né? Não, chega a ser quase fundamental para os últimos 15 dias e o que está se aproximando. Nós não estamos vendo ações de impacto, ações que vão minimizar a pancada que eu torno a dizer que ela vai vir. O Castelli, e ele fala sobre um modus operandi, uma forma do Egídio Topogídio Ferrari de fazer administração da cidade, que é a administração pelo TikTok. Tá? Ele faz. Tá? Então, por favor, assim, o que o Arnaldo colocou? Vou fazer um resumo aqui para o pessoal que está em casa poder entender um pouquinho melhor o que Arnaldo colocou e vamos destrinchar um pouco disso. Estou buscando aqui. Na matéria, primeiro, quem teve atento aí às redes, né? Viu algumas fotos do Egídio Ferrari no meio do rio. Sei. Tá? Teve uma ação. Quando é que foi, Castelli? Que eles foi no dia 27, sábado, último sábado do mês de junho, 27 passado. Aí eles foram lá com meia dúzia, 10, 15 pessoas, sei lá quantas pessoas tinham. Nas fotos não tinha mais que 10 pessoas, né? Para fazer uma limpeza dos rios. Dos ribeirões da cidade, numa ação chamada Operação Blumenau Unida. Blumenau Unida contra o El Ninho. Primeiro, né, Castelli, deixa eu colocar que Fique à vontade. Cita-se como o programa fosse seu. A gente aqui às vezes debate muito, eu e o Castelli, a gente não briga, mas a gente debate bastante. Porque nem sempre uma discussão, ela tem que ser, briga. mesmo que acalorada, tem que ser uma briga. A gente não briga, a gente debate bastante. Isso, mas essa é a vantagem. E a gente debate sobre o título, né? Às vezes, né? Toda. Qual é o título Às da vezes live, não, toda vez. E o título tá errado daí. Como é que o Blumenau vai ser contra o El Ninho? Eu vou perder do El Ninho, porque o El Ninho é imparável. A natureza é quase que intransponível. Cara, assim, a gente não vai lutar contra o El Ninho. A gente tem que estar preparado para ele, porque ele vai vir. Não tem. Então, assim,
quem coloca um título desse, primeiro, já ignora como ignorante o que é, porque ignorar é ser ignorante não é nenhum defeito, tá? Mas não estudou. Então, se não estudou que o El Ninho a gente não para, então a gente tinha que ser assim, Blumenau unida se preparando, não contra, né? A gente tem que estar prevenindo. Se preparando para o El Ninho. Mas eu não vou contra o El Ninho. Até porque não tem como ir. Não tem como. Então já é uma coisa assim de uma ignorância sobre o tema que é terrível. Ou o pessoal da comunicação é muito ruim, Isso que eu quero abordar. tá? Ou eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu sempre, sabe que eu sou um cara bonzinho, né? Eu sou um cara bondoso, meu coração é grande, né? Eu sempre gosto de dar duas opções, três, né? Então, ou eles ignoram o tema, e são os ignorantes, ou a comunicação deles não é ruim, pífia, porque não sabe o poder das palavras. Eu não sei o que é. Permita-me discordar. Lógico. É inconcebível um prefeito de uma cidade como Blumenau, certo? Em particular, uma cidade como Blumenau e outras tantas a mais acima, melhor dizendo, que tem uma secretaria de comunicação. Essa ação, ela não pode, ela não pode acontecer sem ter um balizamento, passar pelas secretarias específicas, entre elas a Secretaria de Comunicação Social. Ou o secretário é um completo imbecil, desculpe, mas aqui está a prova cabal de que isso é uma calamidade. A secretária foi aquela que você encomendou uma pesquisa e ela fez na inteligência artificial e ela errou? Isso mesmo. E ela disse que errou? Ah, errei! É que eu botei na inteligência artificial, acho que ela fez isso, né? Botou na IA. Aí ela tem que pegar o canudo dela, a certificação, enfim, rasgar e botar e incinerar. Porque isso é inconcebível. Não é aceitável. Não é aceitável. Não é aceitável. Mas enfim, eles falaram que estão contra o El Ninho. Então deixa eles ir contra o El Ninho. Eu quero ver eles ir contra o El Ninho. Até porque o El Ninho não é um garotão que vem da gente. Não, é um rapaz grandão. Não. É um fenômeno da natureza. Que, por sua vez, está acontecendo já com alguma frequência, porque nós, seres humanos, somos imbecis também. E sabe por que o nome é El Ninho? Não. Pílula de sabedoria de Maricá. Porque ele se torna mais forte no final do ano, perto do Natal. E o Natal é o nascimento de quem? Do Menino Jesus. Menino Jesus. E aí, ao nascimento de Menino Jesus, é o Ninho. Então, é o Ninho, ele tem a referência da data de ser perto do Natal, geralmente o período mais intenso do El Ninho. Isso vai acontecer, como já aconteceu nas enchentes de 8.3 e 8.4, onde a coisa ficou, aos que leram e passaram por isso, sabem bem do que estou dizendo. A enchente de 83, ela foi menor em metragem do que a de 84, porém ela durou 40 dias e ficava naquele, descia um pouquinho, subia outro tanto, descia um pouquinho, a Blumenau quase toda ficou debaixo d'água. Isso posto, isso aconteceu por essa época. Nos anos de 83 e 84 foi por essa época. Então, aonde eu queria chegar? Que o El Ninho que vai se apresentar agora, entre setembro e até novembro, dezembro, ele vai ter a segunda onda no ano que vem, que vai coincidir nessa época. Então, as coisas podem ser eloquentes ou severas, como preferir. E aí, Castelli, uma coisa que me chamou a atenção, tá? Leia a matéria, vamos começar a ver o que Uma matéria que saiu, como é que é o nome do...
O Auditório, de Arnaldo Zimmermann. Ele coloca aqui: no último sábado, que já abordamos, o último sábado de junho, dia 27, a Prefeitura de Blumenau comandou, a Prefeitura de Blumenau, sob a batuta de Egídio Ferrari, é sempre bom colocar isso, certo? Comandou a limpeza de alguns ribeirões da cidade em uma ação chamada Operação Blumenau Unida contra o El Niño. Até aí, ótimo. Não, já começou errado, é o de um português miserável. Até aí, ótimo, segundo o Arnaldo, não fosse o erro sintático das regras. Ele abordou isso. E aparente assim, a gente tá bem, hein, o erro sintático da escrita e o aparente desconhecimento sobre o fenômeno climático. Mas, como previsto, a ação serviu para o prefeito Egídio Ferrari, do PL, mais uma vez, criar uma pirotecnia carregada de imagens e publicações nas suas redes sociais. Olha lá. Eu botei aqui uma foto. São 10 pessoas. Uma foto aqui do Informe Blumenau. Suas redes sociais. Uniformizado para as redes, digo, para a limpeza, Egídio fez o que melhor tem feito durante os seus 18 meses de dirigente da cidade, que é ignorar os fatos com bom potencial de publicação e engajamento nas mídias sociais. A proposta real de trabalho fica em segundo plano. Sério, e aí o que me chama a atenção são 10 pessoas. Então, Blumenau Unida, quero saber. Até a página 2. Até a página 2. E o que me chama a atenção, assim, é um grau de amadorismo tão grande, porque assim, se eles realmente fossem fazer uma ação de verdade, primeiro que uniformizado estava ele mais um ali, tá? De resto, não tinha ninguém com material de proteção. Não tinha ninguém com bota, ninguém com calça impermeável, não tinha ninguém. Só o Egídio tinha uma calça impermeável, aquelas calças que vem de pescador que vem até aqui, que pode entrar na água que não vai molhar, de ter aquela bota tal e ter luva. O resto estava de tênis, calça de agasalho. Um equipamento absolutamente inadequado para a ação. Então ele convoca as pessoas para fazer isso, para aparecer na foto, sendo que só ele, mais um ou dois, tinham um equipamento de proteção. Só ele e mais um ou dois. Porque essa foto aqui é fake, Castelo. Porque eles estão fazendo isso com maquinário, né? Eles estão fazendo com maquinário, não estão indo lá pegar com a mão. Então ele faz uma pirotecnia isso, porque, cara, é fake a foto. O Arnaldo Zimmermann, no seu portal de notícias, ainda coloca: a prova da ausência de preocupação com possíveis consequências do El Niño ocorreu em menos de 3 dias após o show da limpeza na internet, quando vários bairros de Blumenau amanheceram debaixo d'água. Antes de a gente chegar nesse ponto, tá sério, vamos pegar essa primeira parte que o Arnaldo falou. Tá? Uma pirotecnia, é isso que eu estava falando. Uma ação descoordenada, que se fosse coordenado, tinha talvez avisado a comunidade, envolver grupos ambientalistas que a gente sabe que tem aqui, mas grupos ambientalistas que não se dão tão bem com o Egídio, porque é o grupo, por exemplo, que está lutando contra aquele condomínio do lado do Parque São Francisco, tá? Ao lado do shopping ali. Do shopping, e que a prefeitura liberou a obra e esse grupo está lutando contra isso. Sem nenhum apoio, nem do governo passado, que era Mário Hildebrand, e nem agora do Egídio. E está caminhando para lá. Então é um grupo ligado a vários ambientalistas e o grupo mais conhecido que tem é o Greenpeace. Tá? É o grupo que foi contra aquela coisa que eles fizeram do outro lado lá da Beira Rio,
que acabou com a mata ciliar, que fez um parque linear, que é uma pista de caminhada, que não serve para parque patagina nenhuma, ele serve para segurar a encosta para as casas que estão naquele lado. Então ele resolveu o problema de umas 20, 30 casas, inclusive de 2 prédios de luxo, tá? Que estavam sendo em risco porque aquele lado estava desbarrancando, e eles fizeram uma super obra, provavelmente, eu queria saber se não foi super valorizado, para segurar a encosta de terrenos privados. E aí, para não dar na cara, eles fizeram um parque linear. Então, tem um grupo que luta contra isso. Esses grupos não foram chamados para fazer limpeza de rios e ribeirões. Não foi chamado também outras estações de bairro, gente que pode estar. Porque a gente não ouviu falar. E aí eles vão para fazer, então, uma fotinho, que para mim foi uma foto que eles fizeram, tão mal preparado que só 3 pessoas tinham equipamento, as outras não tinham nada. Estavam lá, tiveram que botar o pé na lama, porque provavelmente deve ser algum comissionado que foram lá para pagar o... Reza a lenda que teve também os gincadeiros ali. Bom. É uma informação que me chegou, mas não foram todos, porque os grupos de gincanas São grandes, muito né? grandes. Naquela foto com 10 pessoas, Não. se tinha um que vai 2 gincaneiros, vai dizer que está representando, deve ser os embaixadores, né? Então, assim, é para mim uma ação fake, tá? Sim. Aliás, é usual do Partido Liberal, o PL. Não é difícil lembrarmos, melhor dizendo, que o Chupetinha, o deputado federal de Minas, Nicolas Ferreira, tu viu que ele rolou, aconteceu de novo uma situação caótica em Minas, e o cidadão foi lá para se autopromover, certo? Parando maquinários para pessoas serem atendidas, minimizar a situação, e o cidadão rolando na lama para ficar todo enlameado. Isso é a prática usual do PL, lamentavelmente. Enfim. E aí o cara então faz isso para postar aonde? Aonde? No TikTok. Nas suas mídias sociais. Aí cabe, como leigo que eu acho que sou, ele não pode usar o staff público da prefeitura para fazer postagens nas suas mídias privadas, suas mídias. Pode? Não pode, né? Tanto que Mário Hildebrand foi quase Impeachmentado? impeachmentado, não digo, mas quase feito um processo de improbidade administrativa por causa disso, né? Pagou uma multa, o Ministério Público fez um acordo de não persecução penal, porque estava toda a estrutura da Secretaria de Comunicação trabalhando para as mídias sociais de Mário Hildebrand. Aí ele e a garota enxaqueca, Maria Regina, né? Isso mesmo. Maria Regina pagaram um salário. Um salário, deu quase 50 mil reais. Aí eu faço uma pergunta, diante de todos os contratos malversados, você acha que ele realmente tirou do bolso o seu salário? Tirou do bolso, mas antes de tirar do bolso, Teve ele botou no outro bolso. Como é que chama? Isso, É que. Colocou o refil. Não sei, botou alguma coisa aí. Tá? Enfim, né? Eu acho que é o mesmo modo do operandi, né? Só que, lógico que o uso da mídia social por Egídio é de uma forma muito mais competente do que do Mário. O Mário sabia usar isso, ele sabe usar muito bem a comunicação, mas Egídio Ferrari na mídia social muito mais forte. Tanto que o trabalho dele, tá, é produzir vídeo para a internet. Esses dias eu estava indo de um trabalho para o outro, né? E aí era meio-dia e pouco, então eu saí correndo do Centro Idoso, estava indo pro Recanto das Cerejeiras,
E aí na esquina lá da 7 com a Alameda, tem uma mega operação para fiscalizar os patinetes e motocas elétricas, né? Hum. Quem estava lá? Quem Quem? estava lá? Quem? Com um monte de câmera na volta? Quem estava lá? É o prefeito fake news. Por quê? Porque apareceu, tipo, nunca mais vi nenhuma fiscalização em cima das motocas e Fizeram aquilo de forma pontual, isso. dizendo, estamos fiscalizando. Eu nunca mais vi o CETEB fiscalizar as motocas. Que é tão necessário, né? Sim. E assim, e não é nem para dar multa, mas é para parar o moleque, falar assim, olha, tu não pode Fazer fazer um faz trabalho assim. é, Educativo. isso, Educativo, de né? Ó, conscientização. você não anda aqui na calçada, se tem a ciclovia, tu vai para ciclovia. Então, sim, eu acho que esse é um papel, acho importante que o CETEB tem que fazer. É o papel educativo. Antes de ser punitivo. Antes de ser punitivo. Exatamente. Aí, o que o Arnaldo aborda no seu texto aqui no auditório, é uma coisa que nós acompanhamos, que logo após essa pirotecnia toda de Egídio Ferrari, nós fomos submetidos a duas pancadas, sendo a primeira até mais rigorosa e mais pesada do que a outra, mas a outra não foi tão menos, e em que ruas de vários bairros, com uma lâmina considerável de água. Bairros importantes, como Velha Grande, Bom Retiro, Garcia, Itopawazinha e Fortaleza. Fortaleza. A Itupava Seca, aqui perto dos grandiosos estúdios suntuosos estúdios de Pod Blue, também foi atingida. Sim. Que é uma região que pega ali, a região do Posto Almirante, então ali sempre pega você. Essa região toda, de forma tradicional, porque Blumenau vai estar sempre a mercê disso. Já aconteceu tantas outras vezes e infelizmente acontecerão tantas outras. O que tem que se fazer, medidas que realmente diminuam o impacto dessas situações. E nós não estamos vendo isso. As medidas de impacto em relação às enchentes de 83 e 84, pode falar. E o que aconteceu que o Arnaldo colocou, eu acho de uma forma muito sábia, Castelli, é porque ele estava 2 dias antes postando nas redes dele sobre essa ação fake. Quando vem as chuvas, 2 dias depois, um silêncio na rede dele, nenhum pronunciamento, nenhum falar. Então, assim, por que ele não vem aqui quando está com água para tentar, então, verificar o que está acontecendo? Para fazer um videozinho do TikTok para dizer que, então, a equipe está fazendo isso, outra equipe está fazendo aquilo tal. Não, um silêncio na rede. Porque quem está na rede sempre, por exemplo, eu sou um cara que não estou sempre na rede. Então tem vários assuntos que eu deixo passar. Eu não estou sempre na rede, mas se eu estivesse sempre na rede, todo dia na rede, quando acontece uma coisa importante, eu tenho que me pronunciar. Como o Egídio está sempre na rede, e ele é o prefeito, e aí mesmo que ele não esteja na rede por ser prefeito, ele tem que se pronunciar. É inevitável que ele não faça. Para dizer o que a equipe da Defesa Civil está fazendo, que teve pequenos deslizamentos, o que a equipe da limpeza urbana, não tem mais, né? É contratado, né? Não tem mais não tem mais a URB. Então como é que vai fazer nessa hora? Meu Deus, eles não sabem disso. Não. Meu Deus, Castelli. É que assim é isso, né? As pessoas não se dão conta. E que talvez um grande problema que o Blumenau vai passar muito antes do que as grandes enchentes de novo são as grandes enxurradas, Castelli. Sim. Qual a diferença de enxurrada para enchente, Castelli? O dano é um pouco menor, mas e pontual, rápido, né? Que ela sobe rápido e por consequência desce também. Uma enchente, ela vai subir de forma forte
E ali vai ficar, dependendo da situação, por uma semana, 10, 15 dias, um tempo suficiente para acabar com tudo aquilo que as pessoas adquiriram com o seu suor. Mas qual é o problema da enxurrada, Castelo? São os bueiros, as tubulações Sim, precárias. mas essa é a causa, mas qual é a consequência da enxurrada? Porque a enxurrada vem muito rápido, Sim, a enchente vem acontecendo devagar. Lógico que ele pode subir também um pouco mais rápido e tal, mas a enxurrada é muito rápida. É em meia hora, 2 horas, você subiu muito da água. e a E esse enxurrada. subir muito da água pode arrastar pessoas. Pode arrastar. Tanto que lá no Rio Grande do Sul, em 2024, várias cidades foram prejudicadas por grandes enxurradas, mas não é enxurradinha, é grande enxurrada. Correntezas, Correnteza, gente que estava em casa e não deu tempo de sair de foi casa arrastada pelas águas. e foi, a casa subiu do zero até o teto em menos de uma hora. Gente que ficou presa dentro de casa, Castelli, porque não conseguiu sair, não deu tempo de sair. E muitos foram a óbito. Então, a enxurrada, ela pode ser uma coisa que seja mais rápida e fugaz, mas por também ser rápida e fugaz tem seus riscos. E quanto maior o volume de chuva, pior vai ser a enxurrada. Então, assim, eu fico só apavorado, Casselli, porque os nossos gestores estão com a cabeça de Blumenau da década de 80. Eles fazem planejamento, eu falo assim, ó, planejamento em saúde da década de 80, eu podia fechar os postos, dar férias coletivas, porque uma boa parte da cidade saía da cidade mesmo. Uma boa parte da população. Hoje eles fazem a mesma coisa para uma cidade onde a maioria da cidade fica em Blumenau no final do ano. E já não é de agora. E já não é de agora. Eles acham que a Blumenau é aquela Blumenau de 150 mil habitantes. Não é mais. Não é mais, não é mais e não é mais. Mas o planejamento é como se fosse na década de 80. Eles estão pensando que o único problema que Blumenau tem é a enchente. A enchente é um grande problema? É. A gente não pode menosprezar. Mas a gente tem as enxurradas agora e a gente tem os deslizamentos. E eles esquecem disso, Castanho. E um episódio desse, recente, foi a tragédia de 2008. A tragédia de 2008 não foi enchente, foi enxurrada aliada a deslizamento, porque aqueles que estiveram na cidade, estavam na cidade, assim como eu, em 2008, de final de maio, começo de junho, choveu constantemente na cidade, constantemente. Poucos dias de sol, Quando mais tinha, chuva. e sempre chuva. Chuva. Uma hora fraca, hora forte, mas sempre lá. Uma chuva fraquinha, às vezes não tão intensa, mas que mantinha a terra úmida. Exato. Aí chegou em novembro, é, acho que o último final de semana de novembro, agora não consigo vir à memória isso. Mas eu sei que o solo já estava encharcado de tanta chuva que já tinha acontecido, certo? Aí, sexta e sábado, 2 dias choveu o equivalente a 8 ou 9 meses. Choveu em 2 dias. E aliado a um solo já encharcado, foi descendo tudo. Ali, a tragédia de 2008 pegou o pobre e pegou o rico. Porque na grande maioria das enchentes e enxurradas pontuais, era só o menos favorecido e levava até no céu da boca. Sim. Então, se os nossos governantes não entenderem que o problema não é enchente, porque a ação aqui de limpar o rio, acho que já tinha que ter sido feito, que bom que estão fazendo, tá? Então não vou desmerecer esse trabalho. O que eu desmereço o trabalho é a foto feito, porque se o trabalho que eles estão fazendo com reta escavadeira é o mais importante para desassorear os rios, ok. E ainda tem que pensar se é assim mesmo que faz, mas enfim, estão fazendo, tá? Mas não estão se preocupando onde pode ter tá? Porque aqui perto de casa, por exemplo, que tem a enxurrada,
Os bueiros não E fizeram você nada, sabe que não hoje, limparam, não tem nada de diferente. Nas encostas, onde já desmoronou em 2008, eu não vi trabalho nenhum para conter encosta. Eu vi um vídeo do Adriano Pereira esses dias no Instagram, colocando disso, que lá na Velha Grande, deslizamento de terra. Isso nessa chuva que foi ali do final de junho, né? isso, de 2 dias apenas. 2 dias. E não foi nem de perto o que aconteceu naqueles 2 dias de 2008. Sim. Isso posto, cara, você sabe que as enxurradas, elas acontecem muito nos bairros de Blumenau. Por quê? Não teve enchente, de fato. O rio subiu o suficiente para, aliado também às marés, né, que a maré alta inibe Dificulta o escoamento o do rio. escoamento do rio. E aí, e continuar a chover, os ribeirões, que a cidade está mapeada, está cercada disso, eles sobem e a água que escorria pelas tubulações de água, de esgoto, elas. O que aconteceu agora, esses dois episódios, aquelas bocas de lobo subiam. Se fosse Em vários locais onde tem enxurrada, a gente vê disso, assim, a água voltando, voltando porque com força. a gente tem duas redes, né? A gente tem a rede de esgoto, tá? E a gente tem a rede de água pluvial, que é Sim. a água da chuva. E dessa água da chuva ela vai coletando nos morros da rua mais E alta, vem com força. e aí ela coleta lá, chega numa parte mais baixa, dali ela iria levar até o rio, a água da chuva só. O que acontece é que às vezes é tanta água que quando chega aqui embaixo, essa água sobe, ela não consegue ter escoamento para o rio. Então, essa tubulação que vem dessa parte mais baixa até o rio tinha que já estar sendo alargada. Não foi, e não vai dar tempo de fazer. Porque isso é uma obra que é uma obra estruturante que demora muito tempo Muito de ser tempo. feita, né? Agora o que a gente tinha que fazer era limpar e Não sou especialista no assunto, mas eu ouso dizer que se tivessem começado no começo do ano passado, não seria o tempo suficiente. é porque tem que ser uma ação constante, né? O que eu só acho, e aí, voltando lá para a nossa garota enxaqueca, a Maria Regina. Maria Regina, na rede dela apareceu ela um vídeo, que aí está no Rio, e aí eu sinceramente eu tenho cá minhas dúvidas, posso estar enganado, tá, Maria Regina? Se eu estiver enganado, você depois me diga, né? Mas ela pega um vídeo onde aparece uma geladeira no Ribeirão, vindo boiando assim, tá? E como se ele estivesse tirando essa geladeira do Ribeirão. Olha, sinceramente não sei se esse vídeo é daqui. É isso que eu posso estar enganado. Mas mesmo que seja daqui, Castelli, o que ela está querendo transmitir que o problema das enchentes é a população que joga coisas no rio? Então ela está jogando a culpa para os outros. A responsabilidade para os habitantes. Não é uma responsabilidade do gestor público de também resolver isso, de também fazer um processo de coleta de resíduos sólidos adequado, de coleta de entulho adequado, porque a nossa coleta de lixo está um horror. Eu passo por essas caçambas de lixo na cidade, Castelli, todas lotadas até a boca. A gente tendo que botar lixo fora porque não cabe mais dentro daquele, daquela caçamba de lixo. Já recebi vídeos de ter mais lixo fora do que dentro, porque dentro já está cheio. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de dimensionar essa coleta de lixo, tem dificuldade de fazer a coleta de entulho mesmo, né? Que é sofá, geladeira velha, falta um programa para fazer disso, de reciclagem de verdade. Falta limpeza urbana, de fazer a limpeza, né, das ruas para também tirar o lixo. Então não tem um programa público para organizar a questão dos resíduos. Não tem um programa sobre educação ambiental. Eu não vejo, eu não consigo perceber. Eu posso estar enganado, talvez até tenha, mas
Se eu não vejo, olha, eu me acho um cara bem informado, sabe? Eu sempre estou olhando na internet, sempre estou olhando, prestando atenção nas propagandas públicas. Não, eu não vejo um programa de educação ambiental. E aí, nesse momento, dizer que o rio está sujo por causa da população, é de uma. Ah, Você sabe eu que não vou falar porque esses dias um cara na conferência de saúde falou assim: continua com teus vídeos que são bons, mas você tem que ter um advogado bom. Eu tenho. é, um amigo, abordando esse assunto, um amigo meu, semana passada, eu mando tanto o link para o PodBlue como os cortes que você faz. Ele falou, Castelli, você não recebe represália? Já recebi mais, mas não, porque não é possível. Você está batendo muito no prefeito. Eu falei, pô, nada que ele não mereça, né? Ah, Infelizmente. é que é muito. A audiência do PodBlue, apesar de muito qualificada, ela não está tão grande assim a ponto É diminuta. do pessoal se preocupar. Mas esses dias eu estive na Câmara de Vereadores e aí contei com dois vereadores. O professor Gilson e o Bruno Win. Então, o Bruno Win da direita, né? O professor Gilson lá do centro. Moderado. Lá, moderado, né? E eles comentando um vídeo que a gente estava falando, né? E aí, tudo bem, eles falaram assim, foi muito divertido. Eu falei, a gente fala de uma forma, sei lá, né? Até alguns assuntos sérios a gente usa de um pouco de linguagem jocosa para não ser mais pérfido contuso. Mas sempre abordando as coisas como elas são. Aqui, as coisas são como elas são. Não tem, não tem maquiagem, não tem passapano, é colocar, infelizmente, as coisas como elas são. É chato isso, mas paciência, eles estão fazendo. E eu queria abordar, porque você tem que ligar para a prefeitura, é um 56, é um Ouvidoria, 56 ouvidoria. então não é. Eu tive um problema com relação à ouvidoria, não cabe agora. Ficamos para o próximo programa. Você liga para um setor onde, na sua rua, tal dia do mês, em tal hora, vai passar um caminhão recolhendo móveis. Tudo. Aí, só que tem um detalhe, né? Se você deixa isso na calçada, porque o lixo que você vai colocar ali para ser, ele é maior do que, certo? Aí você tem que deixar numa calçada. Aí vem a prefeitura que você falou, eu preciso de recolha. Vai ser tal dia. Se você deixa aí, muitas vezes você não tem aonde na sua residência manter aquilo ali. Aí se você deixa na rua, é multado. E a multa é R$ 1.200, entendeu? É, por isso que eu falo, né? Tem muito transferência de responsabilidade. Então, acho que isso é uma coisa importante a gente entender. Mas o que mais me chama atenção, Castelli, é que parece que eles estão usando ainda a questão do El Ninho e talvez de uma possibilidade de ter muita chuva, ainda numa forma muito. é, Amadora. não é amadora, Irresponsável. não é só irresponsável, é antiquada ainda, é ultrapassada. O que torna Né? irresponsável. Porque a gente olha o que a Defesa Civil prepara e eu acho que a nossa Defesa Civil é muito boa, muito preparada, mas ela atua quando o desastre já aconteceu. Como é que a gente vai fazer para antes disso? São ações muito antes. Tem uma coisa que é muito simples, Castelli. Tá? O que eles fizeram para a gente conseguir melhorar a parte urbana das encostas e morros onde tem a chance de desabamento de casas? Nenhuma. Se não foi feito nada lá, agora já não tem mais o que Você fazer. sabe que em 2008 teve
deslizamentos, grandes deslizamentos, e me causou uma espécie, foi muito bom a gente abordar isso, que está tendo, as pessoas estão construindo casas de novo naquele lugar que foi abaixo. Caceli, qual é a diferença em 83 e 84? 83 e 84 era o momento da cidade onde as pessoas moravam bem, não tinha a população não era uma população grande, então as pessoas moravam ainda longe dos morros. Tinha um outro morro, tá? Mas as pessoas ainda não eram jogadas para as áreas das encostas, tá? Então, por mais que tenha chovido muito, o problema foi realmente a enchente, que ficou muito tempo, foi muito duro, tá? Mas em 80 até os anos 2000, o que acontece? Passa-se 20 anos. Nesses 20 anos, a especulação imobiliária empurra muita gente para os morros. O aumento populacional empurra muita gente para os morros. E o pessoal vai começar a ocupar os morros cada vez mais. Araranguá, Coripós e assim vai. Tá? Os lá da Velha Grande e tal, vai ocupando os morros. Quando ocupa os morros, se tira uma parte da cobertura vegetal e aí lá começa esse deslizamento. Acontecia antes? Acontecia, só que ninguém morava. Então a gente às vezes a gente olha, eu gosto muito de fazer trilha, eu fiz desde quando eu tinha 16 anos, eu ia fazer trilha e gosto de olhar os morros, né? E às vezes você olha em alguns morros assim, um rasgo assim, naquela vegetação verdinha, e aí uma área de um rasgo e aparece a terra. E aconteceu, muita chuva, deslizou e tudo veio a parte que deslizou. Então acontece, sempre aconteceu. Só que agora nesses locais tem gente que mora. Então a gente vê, por isso que 2008 foi tão duro, né? E de 2008 para agora, mudou alguma coisa do mercado imobiliário? Ou ele continua empurrando gente cada vez mais para lá? Sempre. Cada Sempre. vez mais. Cada vez mais. Está cada vez mais agressivo. E a gente sabe que morar em Blumenau está caríssimo. Muito. Aluguel está caro, comprar uma casa está cara. Então o que está acontecendo? Como eu não consigo ter um aluguel aqui, numa região menos de risco, como eu não consigo comprar uma casa numa região que não tenha risco, para onde eu vou? Porque o trânsito, a mobilidade é ruim, eu não quero ficar longe do meu trabalho, porque eu não quero passar 2 horas no ônibus. Eu tive que hoje sair do centro do idoso às 5h30, eu tive que ir até a Itapava Central, Castelo. Eu demorei mais de hora. Sim, mas isso é corriqueiro. Corriqueiro. Então as pessoas não querem ter esse deslocamento. Imagina isso num ônibus. Então ela prefere às vezes morar perto, como lá na Nova Esperança, que está perto da Ponta Aguda, como na Rua Araranguá, que está perto do Garcia, do centro, como no Coripós, que está perto aqui da Vila Nova, que está perto da Escola Agrícola, né? Então, ao estar lá, ocupa áreas de maior risco. E ocupando áreas de risco, se chover demais, o que acontece? Então, a gente teria que combater a especulação imobiliária e oferecer para essas pessoas que estão aqui, não é oferecer um conjunto habitacional lá na Nova Rússia, quando foi feito lá aquela Minha Casa Minha Vida lá, indo quase a Nova Rússia. Você sabe por que esses prédios, né? Porque a carta não é carta magna, Plano diretor. plano diretor. O plano diretor não, que eu acho um absurdo, mas não prevê construção de várias casas. Vai se entrar nessa oferta para as pessoas que foram atendidas no caso de 2008, mas através de edificações de prédios. Isso acontece, está tendo problemas em relação a isso, já foi pior, mas continua tendo problemas em Mas o relação a plano isso. diretor muda para você ter grandes prédios perto de. Se é uma área nobre como Ponta Aguda, vai fazer um prédio tal e tem que mudar o plano diretor, eles mudam. Pois é. Se é para ter um plano diretor que precisa mudar para ter um grande empreendimento na região da Alameda, eles mudam. Tá? Então,
a especulação imobiliária põe em risco muita gente. E aí, com a chuva e essa ocupação nas encostas, vai ter um problema. Espero que não tenha, mas é, se acontecer é porque a gente não teve uma discussão séria por parte então dos nossos prefeitos sobre como ocupar o de ocupação urbana na cidade. E isso vai ser um. Espero que não aconteça, Castelli, porque teve uma ausência dessa discussão. Tá? Castelli, vou te dizer que esse foi um dos temas também na conferência de saúde. Eu já Já querendo. fazendo isso, Na, é o segundo assunto dos três. na conferência de saúde que a gente está aí há 3 meses fazendo, preparando as conferências, e aí no dia 25, 26 e 27 agora de junho, A de junho passado. a gente fez então a conferência e um dos eixos se falou sobre a emergência climática e lá se falou sobre ocupação, né? Então foi uma conferência muito, mas muito rica, onde a gente discutiu vários temas. Mas queria te dizer sobre uma coisa importante assim. Eu fui convidado então para ser um dos coordenadores, a toda a parte de coleta de dados, de preparação de propostas, isso tudo eu que coordenei, né? Então foi com muito prazer que eu tive nesse trabalho. Eu e mais muitas pessoas que trabalharam como relatores, como debatedores, né? Estabelecer o método de escutar os problemas da cidade para fazer propostas para a cidade, né? Então foi muito rico, muito bom. Uma pena que a gente está sobre a gente chama o controle social, a participação popular na saúde, né? Tá desde Mário Hildebrand. Klein Big já fazia um pouco disso, mas ele ainda não atuava tanto nessas áreas. Mário Hildebrand sabe do poder disso, porque, querendo ou não, ele é formado em serviço social, ele sabe a importância dos conselhos, né? E ele ocupa todos os conselhos, né? Então, o Conselho de Saúde foi ocupado, das cidades foi ocupado, de educação foi ocupado, ele ocupou todos os conselhos. E ao fazer disso, eliminou a participação popular. Então, é uma das conferências desde maio, ele vem perdendo a força. Mas a gente consegue retomar um pouco da força agora. E foi um momento de muita discussão, bem interessante, bem importante. Tá? A gente mobilizou quase 1.000 pessoas. Quase 1.000 pessoas de mobilização total em todo o E não programa. estava acontecendo até então. Uhum. Tá? E com diagnósticos precisos, assim, né? Sobre o problema de acesso às unidades, o agendamento difícil de fazer um posto de saúde, o agendamento difícil no AG, que o AG perdeu qualidade, que era um modelo e ele transformaram em outro que não funciona. Então falar do AGF hoje não funciona. Sei de gente que trabalha em AG, que todo dia, chega às 10 da noite, eles param a liberação de ficha e tem tanta gente para atender que estão tendo que fazer hora extra quase todos os dias, quase até meia-noite todos os dias. Quase todos os dias. Dinheiro esse que poderia ser usado para fazer uma UPA. Se tivesse UPAs, 3 UPAs, como você já mencionou em outros programas. o AG não precisava trabalhar desse jeito, dessa forma. Iria desafogar também o Santo Antônio. Santa Isabel também. Também. Em dinheiro que poderia ser investido lá. Você falou do Hospital da FURB, que está muito claro, o dinheiro investido em hospital não é atribuição do município, é do Estado, do governo federal. Então quem tinha que pagar isso não é a prefeitura. Esse dinheiro que a prefeitura põe lá poderia pôr em UPA, resolveria melhor e com muito mais eficiência. Se falou do pronto, que não funciona para agendar, não funciona para muita coisa. Um dinheiro gasto que a gente poderia estar usando talvez uma plataforma do Ministério da Saúde que é de graça, a gente paga milhões por ano para E desenvolver tão o programa. eficaz quanto o pronto.
Os dois têm problemas, os dois têm qualidades. Mas um você tem que pagar para ter os mesmos problemas, aí é difícil. Um é de graça e o outro paga milhões. Qual que é melhor? Se vai ter os mesmos problemas, você vai de graça. Lógico. É o que eu acho. É o que onera menos o município. E como você muito bem colocou, esse dinheiro será empregado em outras ações. É uma coisa até básica, né? Você falou do Alô Saúde, que é aquela consulta por telefone que não funciona. Você falou sobre reestruturar a saúde mental, que está realmente uma bagunça, das internações voluntárias que não funcionam, que não dão, só dá dinheiro para grupos para não fazer nada, porque se eu pego lá o Joãozinho, que tem uma dependência química, eu pego ele e levo para uma comunidade terapêutica, por 6 meses ele não vai beber. Mas ele pôs o pé na rua, ele volta tudo de novo. Não tem, não tem. Então precisa de uma estruturação melhor. Até para os usuários de substâncias químicas, né? Sim. Você falou de financiamento, como o dinheiro está ruim. Né? Teve uma proposta que eu fiquei muito triste não ter passado. Que era uma proposta que falava que o Conselho Municipal de Saúde tinha que definir quais são os critérios para que a gente possa indicar um diretor na Secretaria de Saúde, um gerente na Secretaria de Saúde. Porque pode pôr qualquer um hoje. Não é qualquer um. Não tem experiência, não sabe nada e está lá, entendeu? Basta ser um cabo eleitoral. Essa proposta, infelizmente, não passou. Não passou porque a gestão se articulou para começar a barrar algumas propostas. Né? Eles sabem do poder da conferência e foram lá para... Enfim. Mas, no saldo geral, boas propostas, cento e tantas propostas, né, que iniciaram, algumas foram retiradas, então menos de 100 propostas, então, né, 100 propostas muito boas. Elegemos delegados para a conferência regional e que vai depois para estadual. Eu sou um dos delegados eleitos, né? Muito bom, assim, e até agradecer os colegas que votaram, porque foi no voto, né? A gente tinha umas 12 pessoas para 3 vagas. Né? Então eu sou um dos 3 eleitos. Com muito orgulho e obrigado aí aos colegas, o mais votado entre todos. Tá? Então mostra também que, né, o trabalho que vem fazendo na saúde não está sendo em vão. É reconhecido pelos colegas, né? Então é isso. Foram eleitos delegados de usuários e também delegados da gestão, né? Então foi tudo como se encaminhou. Dito isso, Castelli, essa conferência agora a, a construção é para agora construir a conferência estadual e depois a gente fazer a conferência nacional tudo ano que vem, né? Então agora tem uma pausa nas conferências por causa das eleições e aí depois disso a gente retoma as conferências estaduais e nacionais ano que vem. Tá? E é isso. Foi muito bom, Castelo, muito bom. Sinto orgulhoso de participar de mais uma conferência, de estar na coordenação e é isso. E ações como essa deveriam ter ocorrido bem antes, né? Penso eu. Sim. Mas essas foram 100 propostas, certo? Isso. Você acredita que todas elas serão abraçadas? Agora é o papel do Conselho Municipal de Saúde de pegar as propostas e forçar, exigir que as propostas entrem no plano de saúde do município. Porque um gestor que conhece o SUS, ele pegaria essas propostas e coloca como prioridade agora no plano que ele faria. E as propostas foram escritas de forma como ele já tem um norte para fazer, para ser feito, né? Então, dá para ser feito. Agora o papel é do Conselho Municipal de Saúde de cobrar. Tá? Para finalizar, é inevitável o PodBlue, nessa época, se esquivar, se omitir
mais um papelaço da seleção brasileira. Pior, não vi na história e também do que eu vivencio desde 82, porque eu sou um pouco mais jovem que você. A minha primeira Copa de lembrança é 82. É a Copa onde eu choro, a desclassificação em Sarriá, tá? Paolo Rossi foi o grande carrasco, tá? 86 foi duro, porque também era uma geração de muita qualidade. Era um remanescente da de 82, né? Já não tinha mesmo, mas era uma grande seleção. E aí a gente tem na Copa de 90 na Itália uma seleção horrorosa. Mal treinada, porque tinham bons jogadores, mas mal treinadas. Com um conceito europeu na época, queria usar o 3-5-2 do Lazzaroni, né? Tanto que o Lazzaroni depois daquela Copa nunca mais fez grandes trabalhos, né? E ele queria usar 3 zagueiros, 5 meio-campos e 2 atacantes. Estava surgindo ali o líbero. O líbero, sim. E foi um desastre, porque era um time sem alma, era um time que não tinha criatividade, muito mecânico, né? Mas mesmo assim passou bem no grupo e a gente perdeu para a Argentina. No Golden Goal, e tinha Maradona, Canidia, né? Então tinha uma seleção de qualidade e perder para os argentinos dói, mas não era vergonha, né? Depois disso, várias Copas que tiveram. Teve de 94. 94 a gente é campeão, depois em 98 a gente faz uma boa campanha, perde para a França, né? Então, vem ser campeão em 2002 e aí a gente entra num ciclo... 2006 tinha, se você colocar no papel o elenco, os selecionados, era para ter ganho também. Né? E aí a gente começa os desastres, 2010, 2014. 2014 foi horroroso, o famoso 7-1. Né? E talvez 90, 2014 e agora 2026 foram as piores seleções que eu vi. Tá? Como campanha, assim, tá? Sim, a campanha de 2014 foi ruim porque a goleada acaba com tudo. Mesmo sendo numa semifinal. Isso. O que é pior ainda. É que o 7-1 foi doloroso. Mas aí fala, que o 7-1 vai servir para não servir de nada. Continua tudo a mesma coisa ou até pior. Mas essa campanha, e aí a gente já tinha falado aqui em algum momento, né? Eu tinha um pouco de esperança com a seleção que vinha sem Neymar. Quando o Neymar é convocado, minhas esperanças acabaram ali. Porque, né, eu acho que é difícil um time quando o Neymar joga que vai ter trabalhar em conjunto, trabalhar tal. Muito difícil. Ele é egocêntrico, individualista por demais e não serve um cidadão com essa postura em lugar nenhum, principalmente num selecionado, numa Copa do Mundo. Você ser demasiadamente individualista, você mina o elenco todo. E aí o pior disso tudo desse ano, Castelli, não foi nem os outros jogos, porque empatar com o Marrocos não é nenhum problema, pelo como o Marrocos está jogando, né? A gente ganhou bem da Haiti, ganhou bem da Escócia, ganhou do Japão num jogo difícil, mas me fala sobre o jogo contra a Noruega, Castelli. A Noruega, a rigor, esse foi o 5º jogo sem perder para a seleção brasileira. Então foram 3 vitórias da Noruega e 2 empates. Até quando tínhamos selecionados. A Noruega sempre foi. Mas o que acontece foi um misto de soberba, foi um misto de total despreparo da comissão técnica, leia-se seu Carlos Ancelotti. E ele já falamos nos outros programas, eu posso dizer, ele pegou todo o currículo dele, rasgou e incinerou, porque
que se deixou levar pelas cifras. Porque ele tentou encaixar o Neymar, que veio contundido, e ele falou que só vem para a seleção e só vai disputar a Copa do Mundo quem estiver 100%. O Neymar não está nem a 40%. Ele desprezou o Estevão, que Ele se estava machucou, machucado. mas se recuperou antes da Copa. Antes da Copa ele já estava recuperado. Ele já estava recuperado um pouquinho antes da Copa. Assim. Então, o processo de recuperação do Estevão, que é muito mais jovem, que se recupera muito mais rápido, aconteceu e ele cortou, ele nem pensou mais no Estevão. Que era alguém que podia dar um toque de qualidade diferente para o ataque também, né? Não é nenhum espetáculo, ele é um molecão que ainda vai alçar João Pedro. Sim, mas o Estevão ele tinha um pouco mais de preparo e maturidade do que o Hendrick, por exemplo. O Hendrick é um grande jogador. Mas também muito individualista. Muito individualista e ainda pouco preparado ainda. Tá? Eu acho que falta maturidade, né? Lógico que podia estar no grupo para já ir aprendendo, Sim. mas o Estevão seria um cara muito mais preparado para estar fazendo isso. E uma qualidade um pouquinho superior ao Ryan. O Ryan fez uma grande Copa. Gostei do Anularam ele, né, taticamente, né? Sim. Né? Mas fez uma grande Copa por causa disso. Tá? Sim. Porque ele teve senso de equipe. isso, tá? E nesse jogo contra a Noruega, para encaixar o Neymar num momento da partida que eu estava 0-0 ainda, aí ele retira o Ryan, que estava fazendo um trabalho, e ele é um atacante, né? Mas estava fazendo um trabalho defensivo, e muito bem, porque estava anulando o Haaland. Fez o papel do futebol moderno hoje, Sim. né? Onde o ponta mesmo jogando tal. Tirou o Martinelli, que estava fazendo, naquele momento estava cumprindo, porque ele também estava mais defensivo do que ofensivo, tirou os dois, colocou deslocado, porque nós sabemos que o Hendrick ele não joga pela direita como ele colocou, certo? E outra, o Vinícius Júnior, ele em momento algum nunca foi defensivo. Neymar nunca. E quando faz defesa. E a seleção ficou jogando 9 contra 11. E numa apatia, né? Eu fiquei só pensando, né? A gente tem uma posse de bola que não chegou a 40%. Eles ficaram de 6 a 7 minutos, eu digo eles, a Noruega, sem o Brasil tocar na bola. Eu sou, assim, né? O goleiro gosta de defesa que morde, né? Que diminui espaço, né? E você, ok, tu pode até recuar um pouco, mas chegou numa certa linha, tu tem que começar a morder, tu tem que começar a pressionar. E eles chegavam e a gente ficava só olhando. Então eles ficavam só nesse toquezinho e a gente olhando aqui. Então a Noruega também não chegava, mas a gente também não tirava. Então nesse jogo morria. Foi um dos jogos difíceis da seleção, enfim, mas não era nada de diferente do que a gente estava prevendo. Eu só não imaginei que ia ser tão melancólico. E aí a cena que se tem no final do jogo é o retrato do Brasil de Neymar, né? O Brasil já desclassificado, um pênalti já nos acréscimos. E que foi pênalti, bem verdade. Foi pênalti, ok, mas aí o Neymar batendo boca com o goleiro, vai lá, fica quieto, bate o pênalti, passa o pênalti. E ele converteu o pênalti. Pega a bola, vai de cabeça baixa, isso. Põe no círculo central para começar logo e fica quieto. Porque tu tá perdendo, tu tá sendo desclassificado. A gente aqui, cara, tu tá sendo desclassificado. O outro vai disputar as quartas. E eu vou dizer que eu sou o quê? Eu não sou nada, então, né? Eu faço gol, fico quieto e... Enfim. Mas essa prepotência que Neymar tanto estraga a seleção e que espero que não venham falar assim, mas o Messi jogou até com 30 e tanto, o Cristiano Ronaldo até com 40 e tanto, então o menino Ney pode jogar com 38. Porque ele vai estar com 38 na próxima Copa. Espero que não venham falar que o menino Ney pode jogar com 38. E se acontecer disso, é mais uma Copa perdida.
Enfim, E Castelli. falando para finalizar, você sabe que esse é o período mais longo do Brasil sem conquistar uma Copa do Mundo. Eu ponho isso nas costas de Neymar. Não, e também não é só do Neymar. Não, Mas ele simboliza... depois de que a CBF, Seleção Brasileira, virou a seleção da CBF, que vê apenas somente cifras e futebol, ela está nem aí. É isso aí. É isso. Castelli, prazer estar contigo. Sempre. Semana que vem estamos aí, tá? Tá bom? Tudo conspirando a favor. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, tá? Quem gostou, quem curtiu, quem puder, curta, compartilhe, comente e a gente vai junto aqui, tá bom? Abraço a todos.